Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Alberto Oliva, professor de filosofia da UFRJ. Seja muito bem-vindo, professor Alberto Oliva. Prazer conversar com você, Bruno. Espero que essa seja uma oportunidade de uma interação profícua em torno daquilo que a gente pode dizer que é a concepção liberal de mundo. Professor, no seu excelente livro, Entre o Dogmatismo Arrogante e o Desespero Cético, o senhor defende a ideia de que o liberalismo, alicerçado no edifício epistemológico consistente, possui uma identidade filosófica original, que, por se afastar da arrogância dos dogmatismos e das simplificações teóricas e esquemáticas, consegue responder de forma adequada questões substantivas como a própria indagação sobre o que é a liberdade. Eu gostaria de desdobrar essas questões, professor, em algumas perguntas. A primeira delas seria a seguinte: de acordo com a sua perspectiva filosófica, qual é esse edifício epistemológico consistente que alicerça o liberalismo? Bem, se a gente olhar para a filosofia antiga, em particular para o mundo filosófico grego, a gente vai observar que há a busca da episteme, quer dizer, do conhecimento demonstrativamente certo, daquele que se mostra insuscetível de qualquer tipo de revisão. Então, o conhecimento aí é visto como algo definitivo. E ele vai, de alguma maneira, assim concebido, ser também uma ferramenta não só de compreensão da realidade, como também fornecedora de uma imagem que a gente pode considerar perene sobre as coisas e sobre o mundo, né? Então, a ideia de que é muito difícil se chegar a qualquer coisa de perene no campo do conhecimento, ela é mais recente. A ideia de que nós somos falíveis, de que nossas mais embasadas crenças podem se revelar falhas, que erros podem ser identificados, que pode, de repente, emergir a necessidade de se ou reformular, revisar uma teoria, ou mesmo de se abandoná-la, tendo em vista que erros foram detectados ou que há uma melhor capaz de substituí-la vantajosamente, né? Então, quer dizer, a ideia, para pensar, a ideia de falibilidade, ela não é tão antiga quanto a filosofia. A história da filosofia ocidental é uma história caracterizada por aquilo que eu chamo, em um livro que eu estou elaborando, de arrogância pura. Porque, se observarmos bem, os filósofos todos têm por meta, têm por objetivo chegar à verdade definitiva, à explicação última de tudo, né? Então, nesse sentido, quer dizer, a maioria dos filósofos nutre essa ambição, a ambição de um conhecimento final, de uma explicação última das coisas, né? Eu acho que essa ideia de falibilidade, ela, de alguma maneira, aparece com os primeiros filósofos liberais, ainda que antes alguns filósofos também tenham reconhecido o pouco que nós sabemos, ou até mesmo como Sócrates defendido a tese de que nós efetivamente nada sabemos. Então, por exemplo, Sócrates, nesse particular, é uma grande exceção na história do pensamento ocidental. Porque se pensarmos no autor dos diálogos, onde Sócrates é personagem central, no caso Platão diz o seguinte, que nós precisamos sempre contrapor uma opinião, que chama de doxa, à episteme, que é o conhecimento. E o filósofo tem que buscar episteme e Platão acredita que ele consegue alcançá-la, né? Então, nesse sentido, se a gente olhar bem, por exemplo, o marxismo
é herdeiro dessa tradição platônica. Quer dizer, que nós podemos chegar ao conhecimento das coisas como elas são na sua essência, né? O Marx diz em O Capital, a ciência seria supérflua se a essência e a aparência coincidissem. Quer dizer, então aí toda uma pretensão de chegar a uma explicação final do que faz as coisas serem como são. E isso, estendido à ação humana, nos leva à seguinte questão. Bom, se nós olharmos a vida social, nós identificamos facilmente, né, disfuncionalidades, desequilíbrios, e evidentemente há casos manifestos de injustiça. Bom, mas se nós chegamos ao conhecimento último e final de como a sociedade funciona, então nós também temos condições de alguma maneira, propor formas de modificá-la, alterá-la, transformá-la, com o objetivo maior, por exemplo, de pôr fim a essas funcionalidades, a essas injustiças, a esses desequilíbrios, né? Então, esse me parece um ponto fundamental. Quer dizer, a ideia de que há uma forma de conhecimento que não é passível de revisão, que nos leva ao núcleo essencial da realidade. E existindo essa modalidade de conhecimento, é claro que ela pode ser colocada a serviço da remodelagem da sociedade como um todo. Pode ser colocada a serviço do grande empreendimento de construir uma nova sociedade totalmente baseada em pilares racionais. Então, esse é um ponto extremamente importante. E, nesse caso, a tradição liberal, ela reconhece a falibilidade do conhecimento, ela reconhece que todo e qualquer conhecimento, ou que toda e qualquer alegação de conhecimento está sujeita à revisão, que pode e deve passar por processos dedicados à eliminação de erros, né? Então, quer dizer, o mundo é incerto porque tudo é contingente. O que é pode deixar de ser, o que não é pode vir a ser. Então você tem um processo, por exemplo, que é sempre o de superação de etapas, né, em que certas coisas vão se tornando obsoletas e vão dando lugar a outras. Isso vale tanto no mercado quanto no plano do conhecimento. Quer dizer, nós estamos sempre atrás de quê? De melhores teorias, de melhores produtos, de tecnologias mais avançadas. Nós estamos sempre atrás da superação de resultados e não da consolidação daquilo que já foi alcançado, porque a consolidação daquilo que foi alcançado pode simplesmente representar a imobilização de um estado do conhecimento, de um estado da produção e coisas do gênero. Então, é esse que eu acho que cabe destacar, entendeu? O liberalismo, ele parte do reconhecimento da falibilidade do conhecimento, e isso vai acabar por torná-lo mais modesto. Ele não acalenta a pretensão de dizer, olha, nós temos um grande projeto, nós prometemos às pessoas chegar ao paraíso, ou pelo menos construir o paraíso na Terra. O pensamento liberal, ele se queremos assim dizer, ele acaba sendo muito insosso para a esmagadora maioria das pessoas, porque ele não nos diz como é que nós podemos chegar à perfeição neste mundo. Ele não é a laicização da religião como o marxismo é, porque o marxismo ele nos oferece a possibilidade de transformarmos o ambiente inóspito no qual nós vivemos num jardim de infância, num jardim das delícias. Nesse particular, o liberalismo tem contra si o fato de falar em incertezas, de falar em falibilidade do conhecimento, de falar que o conhecimento está disperso entre os tantos agentes sociais, em falar que tudo que é sólido desmancha no ar, que foi um mote muito bem empregado pelo Marx, exatamente no Manifesto Comunista,
De fato, esse deve ser o mote do liberal. Tudo que é sólido desmancha no ar. O senhor falou aí sobre forma de conhecimento, conhecimento último, racionalismo e limites da razão. E no livro que eu já citei, de autoria do senhor, Entre o Dogmatismo Arrogante e o Desespero Cético, o senhor encontra um vínculo complementar entre as concepções trazidas por John Locke, David Hume e Karl Popper, nas quais se cruzam a limitação racional, a carência de fundamentação epistemológica confiável para lidar com questões empíricas a partir do uso de procedimentos generalizadores e a gnosiologia falsificacionista ou falibilista baseada na interferência não demonstrativa ou indutiva. O senhor poderia explicar por que esses elementos conceituais são essenciais ao pensamento liberal? Exatamente pelas razões a que me referi antes também, né? Quer dizer, o aspecto essencial a destacar, né? Quer dizer, é esse reconhecimento de que nós estamos tentando entender uma realidade que está o tempo todo em mudança, em transformação, e que as teorias que nós vamos elaborando sobre essa realidade, elas podem sobreviver indefinidamente, só que nós não temos como saber. Por exemplo, a teoria da relatividade de Einstein pode ser definitiva, mas nós não temos como dizer que ela é uma teoria insuscetível de cometer qualquer erro. Nós não temos condições de dizer que nenhuma outra a substituirá vantajosamente no futuro. Por quê? Porque a pesquisa prossegue, a pesquisa está em curso. Então essa teoria pode ser indefinidamente confirmada, sustentada pelos fatos, até o fim dos tempos, ou pode ser que alguma coisa subitamente apareça contra ela, aquilo que tecnicamente a gente chama de um contra-exemplo, né? O falibilista vai dizer o seguinte: a verdade ela pode ter sido alcançada, só que nós não temos como saber. Então nós podemos chegar a um tipo de organização social que seja até a melhor possível, que qualquer coisa que se faça tentando transformá-la pode levar até algum tipo de retrocesso. Nós não sabemos. Então a necessidade da humildade decorre do reconhecimento de que as nossas teorias precisam ser submetidas ao crivo dos fatos, ao crivo dos acontecimentos, e que devem ser abandonadas se alguma coisa as desabona. Porque quem deve enfrentar, né, exatamente o cruel crivo da realidade são as nossas teorias, não somos nós. Então, quer dizer, se nós estamos o tempo todo voltados para a criação do melhor, a criação desse melhor não é um melhor utópico, é um melhor que se caracteriza como resultado final de um processo de destruição criadora. Porque nós estamos jogando alguma coisa fora, mas para colocar algo manifestamente superior. Então, o que acontece? O reformismo, se ele for conduzido de maneira séria, com base numa ética da responsabilidade, ele é extremamente importante. Nós precisamos saber, por exemplo, que na sociedade não funciona bem. E precisamos tentar pôr fim a todo e qualquer tipo de disfuncionalidade. O problema é como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso de forma gradualista, atentos aos resultados que vão sendo desencadeados por nossa tentativa de eventual correção daquilo que não está funcionando bem, ou nós vamos tentar fazer uma transformação radical e completa que derrube tudo, jogue tudo por terra para tentar um recomeço completo. Então, se a gente pensar praticamente no primeiro parágrafo do livro do Tocqueville, né, o L'Ancien Régime et la Révolution, o que Tocqueville diz? A Revolução Francesa quis fazer uma mudança drástica, radical e completa na sociedade francesa, né? De tal forma
que nada do passado deveria subsistir. Tudo ali foi feito no sentido de tornar tábula rasa costumes, hábitos, formas solidificadas de interação. E aí, quer dizer, aí qual é o problema? Se faz isso com base em que pressuposto? Primeiro, no pressuposto de que a sociedade existente só tem disfuncionalidade, só tem coisa errada e se caracteriza pela produção de injustiças em massa. Segundo, que se tem o conhecimento capaz de entender como essa sociedade funciona e que, portanto, com base nesse conhecimento, se pode fazer um pesado exercício de engenharia social. Então, esse é que acaba sendo todo o problema. Como é que você pode, exatamente, reconhecendo as limitações da razão, né? Reconhecendo a falibilidade do conhecimento, como é que você pode decretar, por exemplo, de um dia para o outro, que a propriedade privada é a fonte de todos os males e vícios da humanidade, que a sua supressão é pré-condição para se chegar a uma sociedade superior e justa, né? Onde está, por exemplo, a demonstração de que esse é o caso, né? Então, esse é o aspecto fundamental. E a ideia de que a sociedade tem como atores não os indivíduos, mas os coletivos, os grupos, as classes sociais, né? E aí, nesse sentido, quer dizer, não adianta o indivíduo procurar se aperfeiçoar moralmente, procurar alcançar uma forma mais avançada de conhecimento, procurar ter uma melhor capacitação profissional. Tudo isso é de secundária importância, tendo em vista que, na verdade, é o sistema que nos faz ser o que somos. Então, esse sistemismo, ele, de alguma maneira, nos desresponsabiliza, porque diz assim, não está ao nosso alcance o nosso próprio aperfeiçoamento. É um sistema que precisa ser mudado, alterado, transformado completamente para que nos tornemos melhores. Você vê que isso hoje já chega até no campo da legislação, né? Um grande atentado à velha concepção liberal de lei, por exemplo, é o fato de que hoje está cada vez mais claro, cada vez mais explícito, que os titulares dos direitos não são os indivíduos, mas são os grupos, os coletivos, as etnias, né? Então você tem no Brasil hoje uma proliferação espantosa de leis. Aí você tem estatuto do idoso, do torcedor, da juventude, da criança, do adolescente, não sei o que lá. Quer dizer, se você parar para pensar, onde está o indivíduo, né? Ele simplesmente está desaparecendo de cena, porque primeiro se adota o pressuposto holista de que o todo é mais que a soma das partes. Segundo, esse pressuposto que eu estou chamando aqui de sistemismo, que é a ideia de que é o sistema que nos faz melhores ou piores, e que, portanto, a chave de nossa transformação não está em nós mesmos, né? Então, se hoje muitos grupos defendem melhoria na educação, etc., isso é mais defesa retórica, porque as pessoas que priorizam os coletivos, as classes e as etnias, no fundo, elas não acreditam nisso. Elas entendem que a redenção está na transformação completa, radical e revolucionária da sociedade. Então, mas isso aí se baseia, tem como pressuposto o quê? Tem como pressuposto que nós temos a compreensão, né, dos problemas e temos uma teoria capaz de explicá-los e de solucioná-los. Então, se você vê poucas pessoas negras frequentando a universidade no Brasil, então por que não cotas? Se você vê poucos pobres mesmo nas universidades públicas, por que não cotas? Ninguém vai discutir a qualidade do ensino público que impede exatamente essas pessoas de terem acesso às melhores instituições de ensino. Antes de perguntar uma questão específica sobre a questão de indivíduo versus holismo, eu queria apontar um aspecto que o senhor mencionou durante a resposta,
que é, na comparação com ideologias utópicas como o próprio marxismo, apesar de haver ainda uma discussão aí se Marx estava certo ao atribuir ao marxismo o caráter científico ou não, mas vou aí considerar o marxismo também ao lado do socialismo anterior como sendo uma ideologia utópica. Ao contrário dessas ideologias utópicas, o pensamento liberal ele tem um caráter desconfortável, que é justamente esse de não oferecer um tipo de promessa futura, né? Uhum. E colocar de forma muito clara a responsabilidade pela construção de uma sociedade mais próspera no próprio indivíduo, né? No comportamento individual. E considerando aí, professor, o reconhecimento dos limites da razão e desse próprio caráter falibilista que o senhor citou do pensamento liberal, você acha que esse reconhecimento dos limites da razão e esse caráter falibilista podem conduzir a um desespero cético, que é uma parte do título do seu livro, não? Se a gente pensar que essa utopia está ausente, então nós temos que nos perguntar, né, o que o liberalismo tem a propor às pessoas, né? Porque o fato de você, de alguma forma, reconhecer que os atores cumprem papel decisivo no jogo da vida social. Então, é preciso que eles se qualifiquem de todos os modos possíveis, né? Moral, intelectualmente, profissionalmente, de todas as formas possíveis e concebíveis, né? Então, isso já coloca sobre os ombros de cada um de nós um fardo muito grande de responsabilidade. Mas nós não podemos também, mesmo que entendamos que o liberalismo está associado ao individualismo, nós não podemos deixar de reconhecer que há um individualismo que o Hayek chama muito bem de individualismo atomista, que precisa ser prontamente rechaçado, né? Nós vivemos sempre em sociedade, tá? Então as regras do jogo social são de extrema importância, né? Portanto, é preciso enorme cuidado em escolhê-las para que elas promovam a liberdade, entendida a liberdade como ausência de coerção injustificada, como possibilidade de cada um fazer o que bem entender, desde que não cause danos a outrem ou a terceiros. Então, né, concebido dessa maneira, quer dizer, não se trata de um individualismo que fragmenta, é um individualismo que reconhece que em todos os processos de interação, fatos novos ocorrem, aquilo que nós chamamos de propriedades emergentes. E o liberalismo escocês introduziu um conceito extremamente importante, que é o de consequências não pretendidas. Então não se trata apenas de achar que é um indivíduo agindo apenas em conformidade com os seus desejos, com as suas vontades, e que ele não está submetido aos processos sociais de interação. Não, isso é uma visão ingênua da vida social. Então, é claro que nós vamos pensar quais são as regras da vida social que são compatíveis com a liberdade, que deixam o maior campo possível de ação e opção aos indivíduos. Quais são essas regras? Então, quer dizer, um aspecto que eu defendo no meu livro é que as regras mais importantes da vida social, elas têm caráter negativo. Se a gente olhar os 10 mandamentos, que me falha a memória, 8 tem caráter negativo. Então, quer dizer, por quê? Porque com isso você está dizendo o que não deve ser feito, porque tem potencial de causar problemas a terceiros. E aí, quer dizer, se você concebe como negativa essa ideia de justiça, é porque você pretende compatibilizá-la com a liberdade, né? Senão você vai entender liberdade como poder para fazer isso ou aquilo. Quer dizer, na tradição do combate entre os marxistas e os liberais, os marxistas sempre defenderam uma concepção positiva de liberdade. Liberdade entendida como condição para se fazer X, Y ou Z.
Bom, mas aí a questão é, se as pessoas ainda não detêm essas condições, nós precisamos trabalhar no sentido de ajudá-las a reunir essas condições, ou nós devemos dotá-las dessas condições imediata e artificialmente por alguma intervenção que se situa fora das pessoas e que chega a elas, evidentemente, de fora para dentro, né? Então, isso é um ponto que me parece extremamente importante de discutir, né? Os indivíduos têm um princípio de movimento interno ou não, né? Porque se a gente para pensar no mundo antigo, a ideia é de que há alguma coisa que põe tudo em movimento, né? O Adam Smith vai ser praticamente o primeiro grande pensador na economia, na ética, a dizer o seguinte, não, que cada um tem um princípio próprio de movimento. E que aí, nesse sentido, o que é fundamental é evitar que esse movimento próprio seja o tempo todo contido, seja o tempo todo conduzido por uma força externa a cada um de nós. Então, esse me parece um ponto muito importante a realçar. Agora, a ideia que o senhor citou de que é preciso, quer dizer, há uma concepção oriunda aí do marxismo de que, no caso da liberdade positiva, que o Estado tem que intervir para corrigir ou para promover determinadas questões, em termos de políticas públicas foi a ideia vencedora, né? Porque parece que até nos países onde essa questão da liberdade ela é mais acentuada, como os Estados Unidos e Inglaterra, o Estado age como esse ente promotor de direitos, pois não, professor? Sim, sem dúvida. Sim, agora, veja, uma coisa é a proposta de políticas públicas emergenciais, isso tudo é compreensível, dadas as condições particulares em que podem se encontrar determinadas pessoas, determinados grupos, em determinados momentos. Isso até é compreensível. Agora, quando determinadas políticas se eternizam, há clara e manifestamente uma postura de paternalismo, né? Porque nesse caso não há a indicação de como as pessoas podem se aperfeiçoar, podem melhorar e, sobretudo, podem reunir condições para se livrarem da situação adversa em que se encontram, né? Então, esse é o ponto importante. Quer dizer, você tem, hoje, acredito eu, hoje há uma falsa discussão no Brasil, que nós estamos presos a uma agenda dos anos 50, anos 60, que é de esquerda e direita, e, na verdade, todo o campo de discussão que não se consegue exatamente trilhar é o da contraposição entre liberais e intervencionistas, né? O intervencionista é aquele que vai atribuir ao Estado não só o monopólio do uso da força física, né, como, de certa maneira, aquele que é capaz de velar pela observância das regras fundamentais do jogo da vida social, mas que, além de tudo, ele é o corretor, ele é capaz de corrigir os rumos da vida social. Isso pressupõe o quê? Voltando àquilo que discutíamos no início. Isso pressupõe que burocratas e governantes detêm uma forma especial de conhecimento e que podendo ser colocado em prática, vai resolver os problemas que afligem a todos. Porque, é claro, muitas pessoas que defendem o modelo intervencionista também se apresentam como as que têm preocupação social. Eu acho que toda a pessoa atenta ao que se passa na sociedade está preocupada em saber como o próximo que está naquele momento em desvantagem pode sair da situação em que se encontra. O problema é saber se é uma saída artificial, feita de forma paternalista, por uma força exterior, ou se aquilo vai ser uma ajuda temporária com o objetivo de fazer com que as pessoas em más condições possam atingir, digamos assim, condições não só intelectuais, como materiais em geral, mas apropriadas à busca de seu bem-estar.
Professor, o senhor citou uma parte da resposta, a questão do holismo e do individualismo, e o senhor discute essas questões no livro Conhecimento e Liberdade, né? Considerando aquela perspectiva aí do liberalismo escocês, que é o resultado, acho que também da própria concepção que o iluminismo escocês trouxe e que influenciou tanto o liberalismo quanto o conservadorismo britânico, né? E que o Hayek se apropriou muito bem disso, o senhor acha que esse individualismo que considera a sua própria comunidade, quer dizer, não há um antagonismo entre o indivíduo e a comunidade a qual ele pertence, o senhor acha que, considerando isso, o holismo pode se constituir como um resultado positivo do individualismo não radical, ou no plano teórico, holismo e individualismo sempre serão antagônicos? O holismo pode ser entendido como uma teoria filosófica que prioriza o todo. Então, se a gente olhar lá no mundo da filosofia grega, tu já vê um Aristóteles destacando o todo, né? Dando uma importância muito grande ao Estado. Não como nós o entendemos contemporaneamente, mas, de qualquer maneira, dando uma relevância, atribuindo uma relevância muito grande ao Estado. O Platão, nas leis, chega a dizer: fostes criados em função do todo, e não todo em função de vós. Então, esse holismo, ele se faz claramente presente nos mais importantes filósofos gregos. A ideia de indivíduo, se a gente parar para pensar, ela é muito recente. Jacob Hart, o grande historiador, diz que ela, na verdade, surge com um perfil claramente definido no Renascimento, diz ele. O Marcel Mauss, grande antropólogo, sobrinho de Durkheim, ele diz, olha, a ideia de indivíduo é uma ideia moderna, diz ele. Ela não se encontra nas sociedades primitivas e nem nas sociedades antigas. Diz o Marcel Mauss, o indivíduo ele surge por um complexo processo histórico, né, no bojo de um complexo processo histórico, em que vai se tornando possível o indivíduo se apresentar como distinto da comunidade à qual ele pertence. Ele passa a se ver como sendo uma entidade com vida própria. Porque é claro que, se a gente pensar nas sociedades antigas, a gente vai perceber claramente que não há uma fronteira muito claramente estabelecida entre aquilo que é pessoal e aquilo que é grupal, né? Então, nesse sentido, eu acho que a ideia de indivíduo, a ideia de individualidade é uma ideia moderna. Tanto é assim que mesmo aqueles que combatem o individualismo de forma feroz, dizendo que ele é pernicioso, no fundo, acabam sempre adotando in pectore, né, tacitamente, a ideia de que há o primado da escolha de cada um, né? Então, esse me parece um ponto fundamental. Então, eu acho que incompatíveis mesmo são o coletivismo e o individualismo, porque o coletivismo ele parte da concepção filosófica holista de que o todo é mais que a soma das partes, para depois dizer que até mesmo os objetivos da coletividade precisam se sobrepor aos dos indivíduos, porque os indivíduos só pensam nos seus interesses menores. Então aí vem essa retórica que, diga-se de passagem, ela é sedutora, né? Porque toda vez que alguém diz, olha, deixemos de lado, né, os nossos interesses pequenos e mesquinhos, atentemos para aquilo que é bom para a coletividade, quem ousará ser contra, né? O problema é saber quais são esses interesses gerais, né? Quais são, quem os localizou, né? Com base em que teoria eles foram identificados, se essa teoria é efetivamente conhecimento, ou se nós estamos simplesmente no campo da retórica, em que alguém invoca a coletividade como uma instância superior, simplesmente para subjugar o indivíduo,
para tolher a sua liberdade, para fazer com que ele seja uma espécie de marionete da história, né? Fantoche da sociedade. E esse é um ponto também acho que a gente precisa aprofundar. Pelo menos na história do século XX, o que a gente viu em termos de governo foi justamente isso, né, Puzo? Tanto no caso da Rússia como no caso da Alemanha nazista e em outros países, China, Cuba e tal. Houve essa retórica ideológica que diluía o indivíduo numa ideologia essencialmente coletivista, né? Exatamente. Aí a gente olha, por exemplo, você deu todos esses exemplos. Há uma característica que os une, que é exatamente o fato de que todos privilegiam o Estado em detrimento do indivíduo, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, o nazifascismo, se a gente olhar o stalinismo, se a gente olhar o socialismo real, eles todos são coletivistas e estatolatras. Então, aí, não adianta alguém chegar e dizer o nazismo é de direita, ou o stalinismo não é de direita. Essa taxonomia acaba sendo equivocada, porque, no fundo, aí nós estamos diante de uma contraposição que é muito mais esclarecedora, que é entre intervencionistas e estatolatras, e aqueles que entendem que o poder precisa ser exercido com parcimônia, né, que ele precisa ser dividido, distribuído, submetido a checks and balances, e que as minorias precisam estar protegidas, e que democracia não se resume a eleger governantes, que depois, em nome da maioria conquistada, começam a manipular as instituições com o objetivo de subvertê-las e se conservarem no poder por décadas a fio. Porque, no fundo, é isso que está em questão. E a gente vê o nosso triste panorama na América do Sul contemporânea, e a gente vê isso, essa situação. Quer dizer, não é uma democracia entendida como capaz de conter o tirano, mas é uma democracia que favorece exatamente a bota do tirano, na medida em que é tipo de democracia que não tem mecanismos institucionais que a protegem exatamente desse tipo de investida que vai, em última análise, acabar por destruir a liberdade, né? Então, isso, por exemplo, não se discute. Então, eu acho que o grande debate, isso não se faz no Brasil, é entre intervencionistas e liberais, não entre direita e esquerda. Porque eu acho que qualquer liberal pode também estar de acordo que nós precisamos ter políticas emergenciais para assistir àqueles que estão em completa desvantagem hoje. A discussão é, bom, se isso é emergencial, nós temos que saber como é que essas pessoas também, por esforço próprio, mérito próprio, podem sair da situação em que se encontram, né? Estudando, fazendo cursos, se profissionalizando e não se eternizando na dependência ao Estado e, sobretudo, às forças que detêm o poder em determinado momento da história. Então, acho que esse é o verdadeiro debate entre intervencionistas e liberais. Não há entre direita e esquerda. Essa nomenclatura não esclarece nada. O problema é saber o seguinte: em que medida nós achamos que o Estado pode ser provedor, corretor, mais que aquele que, de alguma maneira, coordena as instituições sociais com o objetivo de proteger os indivíduos uns dos outros e de forma justa e adequada. Então, acho que esse é o ponto central do debate. E nós não fazemos nada disso no Brasil, porque a esquerda fica se auto-conferindo o monopólio da bondade, que na verdade seria um bonismo social, e dizendo que a direita é perversa, que a direita é isso, que a direita é aquilo. E não existe direita no Brasil, isso aqui é pior ainda. E, portanto, os liberais também no Brasil não podem, como eu muitas vezes vejo, se autoproclamarem conservadores, porque essas coisas muitas das vezes se excluem. Entendeu? Nós estamos conservando o quê? Nós queremos conservar no Brasil a economia tal qual se encontra? Nós queremos conservar o grau de liberdade econômica que nós temos hoje? Conservador de quê?
Então, eu acho que esse é um ponto importante. Nós temos que discutir isso. Quer dizer, quem no Brasil defende o crescente avanço do Estado sobre as instituições e sobre os indivíduos, e quem acha que o papel do Estado é importante e relevante, mas que não pode ser em detrimento do extenso potencial de ação que cada indivíduo tem na perseguição justa e regrada dos seus interesses. E agora, professor, eu acho que um fator de complicação, até para que esses assuntos, esses temas sejam primeiro investigados e depois façam parte, pelo menos, da cultura de uma parcela da sociedade brasileira, é o fato de que, historicamente, o Estado sempre esteve muito presente na vida do brasileiro, né? Isso mesmo. E nós não temos, pelo menos diante do estudo que eu venho fazendo da história do Brasil, uma experiência de liberdade. O embaixador José Oswaldo Meira Pena até disse que ali numa parte da monarquia brasileira houve aquilo que ele chama de protoliberalismo, mas foi uma coisa muito rápida. Como é que se estuda, como é que se coloca como preocupação essas questões que o senhor levantou num país em que a liberdade nunca foi um dado cultural, professor? Para mim, sinceramente, é um verdadeiro enigma entender, entre aspas, a personalidade das sociedades, sabe? E é a coisa talvez mais difícil de entender no campo das ciências sociais. Entendeu? Como é que se forma esse tipo de personalidade? Eu acho que o Brasil tem, entre aspas, uma identidade. Aí a pergunta é o quanto ela é fruto de um encadeamento de fatos históricos, né? O que outro fator contribui para que nós tenhamos, por exemplo, determinados traços de comportamento que nós podemos dizer até mesmo coletivo, né? Há claramente aqui no Brasil uma tolerância muito grande para com as coisas mais graves. Sabe que até hoje, Bruno, uma coisa que me deixa perplexo é o fato de que durante muito tempo a inflação esteve galopante, né? Você lembra? A superinflação, né? O dinheiro virava pó no 15º dia do mês, né? Isso gerou uma concentração de renda impressionante, um empobrecimento terrível da população. E eu pergunto a você o seguinte: você viu algum movimento contra a super ou hiperinflação brasileira? Você viu intelectuais revoltados? Como é que pode uma sociedade sem moeda, né? Como é que os pobres podem ficar nessa situação? Ninguém ergueu jamais uma bandeira de contenção dos gastos públicos, né, de reforma do Estado com o objetivo de, naquele momento, pôr fim à inflação. Eu nunca vi isso. Então, uma das coisas que assim, me causa mais perplexidade intelectual é o fato de que nós somos extremamente tolerantes a fatos graves. E muitas das vezes, como aconteceu até no meio do ano passado, né, saímos às ruas contra o aumento de 20 centavos da passagem de ônibus. Eu não estou entrando no mérito se as outras reivindicações à época eram justas ou não, cabíveis ou não. Eu estou apenas destacando o fator primeiro desencadeador. Quer dizer, a gente às vezes se apega ao tostão e não olha para o milhão. Como é que a gente conseguiu, durante tanto tempo, suportar aquela inflação sem que a sociedade tivesse assumido uma postura não só de crítica aos governantes, mas de oposição radical a eles? Isso até hoje, para mim, é um enigma. Então, o que nos faz, assim, gostar do intervencionismo, que no fundo é a sua pergunta, né? O que nos faz esperar que o Estado sempre resolva a maioria dos nossos problemas?
Por que nós não acreditamos, num bom número de casos, nas nossas iniciativas? Né? Por que nós não nos damos exatamente essa liberdade de correr risco, de querer resolver as coisas por conta própria também? Por quê? De onde vem isso? Né? Isso realmente eu tenho dificuldade em entender, porque as pessoas dizem assim, mas uma tese possível é de que o Estado no Brasil surgiu antes da sociedade. Tudo bem, mas depois, num segundo momento, a sociedade poderia dizer, bom, mas nós não estamos mais a fim de querer um Estado que se coloque sempre acima de nós. Nós queremos que, a partir desse momento, o Estado nos sirva, e não que algumas pessoas se utilizem do Estado para se servir. Né? O patrimonialismo, por exemplo, é a coisa mais invencível que a gente pode ver no Brasil ao longo dos tempos. Né? É invencível, porque se a gente para pensar, por exemplo, o próprio PT, quando chega ao poder, ele quer fazer uma revolução que a gente pode dizer, pegando carona no patrimonialismo. Quer dizer, usando o Estado para ter um poder por muito tempo, né? E para controlar forças políticas da vida social que não se enquadram no modelo petista, mas que se mostram extremamente sensíveis, entre aspas, ao argumento pecuniário. Então, isso também é algo impressionante. É algo impressionante, quer dizer, como essas coisas acontecem. Por que esse laxismo, né? Nós somos extremamente tolerantes para com os desvios de comportamento. Todo dia que eu saio às ruas, eu vejo regras básicas de convívio social sendo desrespeitadas assim, flagrantemente. Mas é só andar 15 minutos que eu já vejo coisas do Arco da Velha. De onde vem tudo isso? Essas devem ser as nossas perguntas mais importantes do dia de hoje, Bruno. Tem uma coisa interessante que durante à medida que o senhor ia falando, os exemplos que eram dados eram sempre com o Estado como referência, né? E somado ao fato da gente não ter uma experiência histórica de liberdade, acho que isso agrava o problema. Até essas passeatas, manifestações que foram realizadas no ano passado, que o senhor citou, os problemas que foram colocados de forma difusa ali, parecia que cada pessoa tinha uma agenda própria, ou estava ali para reclamar de alguma coisa, o pedido era sempre por mais governo, quer dizer... Exatamente. Era sempre pedindo para o governo resolver alguma coisa. Isso é impressionante. E até o pedido inicial de redução do preço da passagem era para o Estado intervir no preço de um serviço que era concedido de forma monopolista a algumas empresas privadas, né? Exatamente. Quem desenvolve o serviço, quem opera o serviço, são empresas privadas e numa relação pior possível, que é o Estado conceder monopólio a determinadas empresas, que aí, quer dizer, podem colocar o tipo de serviço que quiser, porque não estão submetidos a um ambiente de concorrência, e pronto. Esse tipo de empresário ele tem que estar mais preocupado em agradar o político de turno do que o consumidor. Claro. Então, o ambiente é tão perverso e é sempre o governo e o Estado como protagonista. Exatamente. Até em períodos históricos em que a iniciativa privada teve um papel relevante. Tem um livro aí, A História do Brasil com Empreendedores, do Jorge Caldeira, um excelente livro. E ele mostra que a economia do período colonial ela funcionava de forma vibrante no país por uma quantidade enorme de pequenos e médios empreendedores que contratavam mão de obra não escrava, ou a maior parte era mão de obra não escrava, mas o que nós fomos ensinados, e é a historiografia padrão, é que aquele período era dominado por grandes latifundiários com relações com o governo. Quer dizer, essa era a face aparente da economia brasileira. E nem esses períodos assim em que nós tivemos uma atividade empreendedora com relativa liberdade, a gente tem isso como dado cultural, isso fica escondido, né? Na verdade, a gente se orgulha das piores coisas, né? Nós temos no Brasil essa coisa esquisita, né? Sem dúvida. E um outro aspecto que eu me lembrei enquanto você falava, né, é que a inteligência brasileira pensa sempre na grande transformação, com maiúscula.
E os problemas setoriais e localizados são sempre depreciados, com base no pressuposto de que, se você faz a revolução com maiúscula, todos esses problemas que pertencem ao varejão da vida social acabarão por se resolver. E você chamava atenção para uma espécie de paradoxo, né? As pessoas saem às ruas, né, fazendo reivindicações ao governo e, ao mesmo tempo, pedindo que o governo se torne ainda maior. Né? Isso aqui é curioso, porque se fosse assim, não, olha só, vocês, governantes, estão se desincumbindo muito mal da tarefa. Então, vocês precisam fazer o quê? Abrir mão, né, de executar determinados tipos de atividade para que, quem sabe, o nível melhore. Mas não, é impressionante. Quer dizer, se você pega por exemplo, vai lá e reivindica, né, eles chamam de passe livre, quer dizer, isso significa o quê? Um aumento exponencial de gastos públicos. Quem vai pagar isso? Quer dizer, ao invés de você ter um Estado que diminua despesas por pressão da sociedade, a sociedade pede que ele gaste mais. Qualquer discussão que envolva saúde e educação se limita no Brasil, você sabe a quê, né? A mais gastos. Só isso. E o fato dessas questões não estarem na pauta do dia também abre uma janela de oportunidade, né, professor? Porque como há um desconhecimento quase geral de que é possível tratar de temas sem cair nesse jogo que os políticos sempre fazem, né? Ou é o Estado ou é a iniciativa privada de péssima qualidade. É esse debate plebiscitário que é colocado para a sociedade e todo mundo segue isso como se isso fosse verdade. Uhum. No caso do ensino, que o senhor mesmo mencionou, quer dizer, a primeira providência era tirar o governo da jogada. Como é que a própria existência de um Ministério da Educação já é uma excrescência? Quer dizer, você tem um governo que mostra a sua incompetência em vários níveis e tem um ministério que determina para todas as escolas do Brasil inteiro, todo o currículo. Sem dúvida. E essa coisa interessante, né? Você vê, o pessoal sempre fala que os políticos são assim, que os políticos são assados, como se eles, de alguma maneira, não representassem a média da nossa sociedade. Né? Agora, o que me espanta verdadeiramente é que as pessoas, elas pedem a políticos intervencionistas, elas votam neles. Então a gente não pode simplesmente, como se costuma fazer muito no Brasil também, ficar criticando que tal ou qual força política consegue impor determinados programas que são manifestamente intervencionistas. Não, eu não acho que essas forças políticas imponham. A sociedade, ela aceita porque simplesmente ela não faz nenhuma crítica fundamentada a esse tipo de programa. Tanto é assim que as pessoas que defendem essas ideias são escolhidas. Então, o que nós precisamos fazer, sabe, Bruno, me parece extremamente importante, é um pouco tentar entender o senso comum brasileiro, que é alguma coisa que vem me preocupando há muitos anos. Por que certas ideias prevalecem no senso comum brasileiro? Que aí está a chave de compreensão de muita coisa. Porque se você diz assim, porque os políticos brasileiros são todos intervencionistas, porque a sociedade quer. Eles não são intervencionistas porque assim se tornam quando chegam ao poder. Não, a sociedade quer que eles sejam assim. Então nós precisamos entender, eu acho que essa é uma missão urgente, porque o senso comum brasileiro acabou se formando de uma maneira que o faz ser extremamente simpático a esse tipo de visão, né? Porque isso, no fundo, quer dizer, todos os membros de uma sociedade, eles têm uma visão, mais ou menos certa, mais ou menos errada, mas eles têm uma visão de como a sociedade funciona. E quando eles fazem certas escolhas por certos políticos, por certos governantes, diferentemente do que muita gente pensa, a maioria está fazendo isso de maneira consciente. Então, o intervencionismo não é um acidente na política brasileira, né? Ele é alguma coisa enraizada no senso comum.
E se nós queremos que, de alguma maneira, as ideias liberais tenham alguma penetração no Brasil, nós precisamos entender o que faz com que o senso comum seja simpático a todo esse tipo de pregação em que o Estado aparece como alguém capaz de resolver, como uma entidade, uma instituição capaz de resolver problemas, capaz de melhorar a vida das pessoas, capaz de tirar as pessoas das condições adversas em que se encontram. De onde vem isso? Como é que isso penetrou no senso comum brasileiro? Mesmo considerando a irracionalidade do eleitor, já há estudos aí demonstrando ou tentando defender a tese de que o eleitor, em média, irracional na hora de depositar o seu voto, mesmo considerando esse elemento, o senhor acha que isso que nós estamos vendo e que vimos ao longo da história também não é uma falta de concorrência de ideias? Porque esses agentes políticos, eles saem dessa sociedade que tem essa cultura intervencionista, coletivista e tal, né? Então vão se lançar na vida pública já imbuídos dessa mentalidade. Perfeito. Então, você vê, no caso do eleitor brasileiro, quer dizer, quando se fala assim, o eleitor brasileiro vota mal, quer dizer, mas não há concorrência, eu não vejo concorrência entre uma boa ideia e uma má ideia. Você tem uma concorrência entre ideias ruins que estão espalhadas em todos os partidos políticos, né? Quer dizer, se você pega o programa dos partidos políticos, eu fiz isso no fim do ano passado para dar uma entrevista a um jornal de Curitiba, fui analisar os programas políticos, até aqueles partidos que são aí considerados de forma vulgar como sendo partidos de direita, como o próprio DEM, defende lá uma certa concepção de liberdade no programa do partido político dele, mas em vários momentos ele coloca que o governo deve ser um grande agente promotor de várias coisas. O exemplo que você deu é muito elucidativo, e sempre nos levando à conclusão de que esse partido defende esse tipo de posição porque acredita que é a posição encontra eco na sociedade, né? Sempre com esse objetivo. Agora, se você me perguntar, isso é imutável? Eu acho que não. Agora, assim como um dia houve uma extrema tolerância, leniência para com os processos inflacionários agudos no Brasil, eu acho que nós podemos estar vivendo também uma extrema tolerância para com os programas intervencionistas. Então, o que cabe fazer, eu acho, até para contrabalançar, até para que se tenha intercâmbio crítico, até para que não se tenha um monopólio de um tipo de pensamento? O que cabe fazer é criar uma agenda diferente, não intervencionista, começar a defendê-la, né, e ampliar o seu espaço de apresentação para que, em primeiro lugar, as pessoas a identifiquem, a reconheçam e, no futuro, possam dizer: vamos experimentar isso aí. A questão é, qual é a força política que se propõe a fazer isso no Brasil? Neste momento, nenhuma. Porque a força política deveria ser uma corrente política que iria buscar sustentação em uma corrente de pensamento, coisa que não existe no Brasil atual. Se a gente pensar, por exemplo, a época em que a Margaret Thatcher estava ainda ali pensando em chegar ao poder e tinha lá uma espécie de think tank, uma ONG, coisa do gênero. Então, ali ela concebeu um tipo de pensamento que ela veio depois a colocar em prática. Quer dizer, a sociedade, de alguma maneira, disse assim: não, vamos experimentar esse tipo de ideia. Vamos ver a que tipo de resultado leva. Então, aí tudo bem. É isso que está faltando no Brasil, porque não adianta também você assistir aquela sua excelente palestra, sua pobreza, não adianta você ficar militando feito um Dom Quixote a favor de determinadas ideias, sem que essas ideias, de alguma maneira, sejam apropriadas por uma corrente política, porque senão você estará sempre confinado ao plano do pensamento. É importante, mas não chega à sociedade, porque no fundo, os políticos, quando eles são, a meu juízo, autênticos, quando eles são genuínos, eles outra coisa não fazem senão o meio de campo
entre os intelectuais e o povo, porque eles têm essa capacidade especial de comunicação, que muitas das vezes falta ao intelectual. Então, isso é que eu não vejo, por exemplo, ainda no horizonte brasileiro. Você tem alguém que faz exatamente esse meio de campo. E aí o que acontece? A cada eleição majoritária, o que nós vemos? Forças políticas defendendo praticamente as mesmas coisas. O que é um absurdo, né? Porque é um absurdo porque, inclusive, não educa politicamente, não educa ideologicamente. A educação ideológica é as pessoas dizendo assim, porra, peraí, esse grupo aqui é intervencionista, que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. A que resultado provavelmente isso levará? Ah, mas esse outro grupo aqui está defendendo coisas bastante diferentes nesse e naquele outro aspecto. A que tipo de resultados poderá levar? Então, se forma no senso comum de uma sociedade exatamente a ideia de que nós temos embate, nós temos intercâmbio crítico, nós temos modelos diferentes e que esses modelos podem levar a resultados diferentes e que, portanto, é extremamente interessante ficar olhando para um e para outro, porque a sociedade brasileira agora só olha para um. Exatamente. Foi muito interessante o exemplo que o senhor deu da Thatcher na Inglaterra e no think tank em que ela participava dos eventos e teve acesso a bastante literatura, que foi o Institute of Economic Affairs. Exatamente. Na época que a Thatcher se elegeu, um dos diretores foi entrevistado na Inglaterra e foi-lhe perguntado se a eleição da Thatcher era uma grande conquista para o Institute of Economic Affairs, e ele disse não, a grande conquista foi ter influenciado a opinião pública inglesa que tornou a eleição da Thatcher possível, né? Então você vê a importância que se tem de trabalho de instituições que defendem as ideias da liberdade para essa mudança do clima de opinião, se for feita de forma correta e eficiente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quer dizer, então, o que nós temos hoje no Brasil é o PT com um perfil político-ideológico bastante definido, né, que é assumidamente intervencionista. E o que mais? Você tem algum grupo identificado? Eu não tenho. Entendeu? Esse que eu acho interessante, né, para ser discutido. Inclusive porque o PT tem um pressuposto de que a democracia, a nossa democracia é formal, ela é burguesa. E, portanto, ela é pelo PT depreciada. E aí isso merece uma discussão extremamente séria a esse respeito. Porque aí você tem um intervencionismo que, de alguma maneira, despreza a economia. Então, isso pode ser indício de que há uma tendência autoritária, tácita. E aí a sociedade simplesmente precisa se informar. Eles também têm o direito de defender o que bem quiserem, o que bem entenderem. Mas a gente tem que olhar sempre as implicações do que também está sendo dito. Agora, professor, qual é a real importância do estudo e da formação acadêmica para os professores da liberdade no Brasil, considerando esse ambiente? Acontece que isso também merece um estudo à parte, né? O liberalismo é muito mal visto pela inteligência brasileira. Fica-se com a impressão de que ele é o responsável pelos 100 milhões de cadáveres ideológicos do século XX, né? É essa a impressão que se tem, né? Porque o liberalismo é execrado. Isso acontece, inclusive, dentro da academia brasileira, professor? Quer dizer, o senhor tem uma carreira acadêmica aí notável na área de filosofia, é autor de livros importantes. Em algum momento o fato de ser liberal o prejudicou na vida acadêmica? Em vários momentos prejudica, sem a menor dúvida, porque você fica completamente marginalizado. Não vou aqui nem dar exemplos, mas as pessoas elas acham que você é o suprassumo do reacionarismo. E é impressionante, como eu dizia antes, porque eu não contabilizo nas costas do liberalismo, né, nenhum regime autoritário ou totalitário. Na verdade, se a gente parar para pensar, ou melhor, parar para estudar, a gente vai constatar rapidamente que guerras, por exemplo, nunca foram travadas entre democracias, entre sociedades liberais, nesse sentido da carnificina do século XX, por exemplo, e os 100 milhões de cadáveres ideológicos do nazifascismo, do stalinismo, do socialismo real,
não podem ser jogados nas costas do liberalismo, né? Essa é a questão mais impressionante. E me assusta o fato de que nunca foi feita uma autocrítica com relação a isso. As pessoas, elas usam aquilo que o Freud chama, né, de racionalização. Assim, não, aquele sistema que matou não tem nada a ver com as nossas ideias, com o intervencionismo, com a estatolatria, né? Desvinculam uma coisa da outra quando a gente sabe que é o Estado total que leva exatamente ao pogrom, ao morticínio, né? Então, mas não foi feita nenhuma autocrítica. O único livro que saiu falando dos milhões de cadáveres ideológicos do século XX não foi praticamente lido e foi jogado na lata do lixo. Quer dizer, então, meu amigo, em países como o Brasil, você falar de liberalismo é você querer ser marginal, ser colocado de lado, entendeu? Como eu falei, não vou dar nem exemplos aqui, que não é o caso. Mas é o que acontece o tempo todo. Não se trata de um debate ideológico em que as pessoas digam vamos nos beneficiar do intercâmbio, da discussão, do debate de ideias. Aqui não há debate de ideias. Então a visão que predomina no interior da academia brasileira é uma visão de esquerda que não admite o contrário como sendo autêntico, como sendo genuíno, como sendo respeitável. O contrário é alguma coisa que pode ser execrado. Então, isso que me assusta, porque nós não sabemos também, sobretudo num ambiente como o acadêmico, conviver com a divergência, né? Achar que a verdade pode emergir da luta dos contrários, aquilo que o Heráclito chama do polemos, né, que veio a dar polêmica, né? Então, curiosamente, no Brasil, se você olhar, toda hora você vai encontrar alguém dizendo, e alguém falando em pensamento crítico, né? Aí você imagina só, o pensamento crítico deve ser, assim, algo parecido com a postura socrática, né? Colocar o tempo todo tudo em questão, né? Colocar em dúvida. Não, mas pensamento crítico aqui significa o seguinte: abraçar uma ideologia, ficar preso a ela, se agarrar a ela e considerar tudo que está fora das suas fronteiras como sendo desprezível. Isso que é pensamento crítico. A gente conseguiu até fazer isso, chamar de pensamento crítico o que é pensamento dogmático, né? O que é o fechamento do pensamento, né? Então a gente faz até isso, a gente faz no Brasil. Entendeu? Não é pensamento crítico, não é interagir com o diferente. Né? Aí como é que você lida com uma situação como essa? Complicado. Uma cultura como a nossa, que é muito emotiva, né? E que pouco se deixa pautar, monitorar pelos fatos, né? Ela adora fetiche retórico. Então eu vejo, às vezes estou apresentando algum tema, discutindo algum tema, e subitamente alguém vem com uma avaliação claramente emotiva e muita gente embarca, tá entendendo? E aí deixa-se de discutir ideia, né? Você não discute mais ideia a partir do momento em que as emoções prevalecem. Porque aí o cara vai dizer para você, nessa nossa conversa muito franca e objetiva, alguém vai dizer, esse cara é reacionário. Ele vai logo rotular, tá entendendo? Ele vai ouvir o que eu estou falando, ele vai me rotular de reacionário e vai ficar feliz da vida, vai falar, tá vendo? Eu não sou reacionário como esse FDP, entendeu? Eu sou um cara bacana, eu sou um cara legal, porque eu tenho preocupação com a justiça social, esse idiota não tem. É assim que ele vai falar de mim. Mas ele não. Mas se eu disser, tudo bem, vamos conversar, vamos debater, vamos aqui sentar para um efetivo intercâmbio crítico. Aí as pessoas não têm argumento para desenvolver. Esse é o problema. Então preferem rotular, preferem etiquetar, depreciar, desprezar, que é o que acontece o tempo todo aqui. Então você vê nessa Facebook, em todas essas mídias sociais, é uma loucura. É o xingamento, é o baixo nível, tá entendendo? É o ataque gratuito. E uma discussão séria de ideia você nunca tem. Né? Nunca tem. Concorda? O professor José Murilo de Carvalho tem um ensaio maravilhoso sobre a vida intelectual no Brasil, que ele rastreia esse tipo de uso da retórica como elemento central
da formulação de ideias e não um instrumento para a apresentação de ideias, como sendo uma herança histórica, aí, primeiro da ação dos jesuítas no ensino do país, depois a formação intelectual da elite intelectual e política do país, que ia para Lisboa, para Coimbra, mais especificamente, estudar e depois voltava. E essa formação jesuíta aí que priorizava a retórica em vez da lógica, e que depois o Marquês de Pombal tentou terminar, mas isso se manteve no Brasil. Isso explica o comportamento dos debates políticos que houve aí no Brasil no século XIX e que foi sendo desenvolvido ao longo da história, e hoje a gente vê isso de forma muito clara ainda, né? É o discurso como fim em si mesmo, né? Exatamente, sem qualquer substância. Não é a roupagem do pensamento. Exato. Ele passa a ser um fim em si mesmo. Exatamente. E aí o que acontece, você tem uma mera esgrima de palavras. E de insultos, daí né? Você começa facilmente no Brasil com o bate-boca, e depois você vai para o bate na boca, quando tudo deveria ter começado lá no início com uma efetiva discussão de ideias. Então, como a gente começa com bate-boca, depois vai para o bate na boca. Só não vai para isso porque na mídia ainda não dá para meter a mão na cara do outro. Mas, quer dizer, é assim que nós estamos. Isso me entristece muito, porque eu acho que uma grande sociedade, uma sociedade aberta, ela depende do pluralismo, da existência de várias correntes de pensamento, todas elas sendo respeitadas, sobretudo de respeito às minorias, né? A consagração da pessoa. Todas essas coisas são indispensáveis, mas tudo isso começa no plano das ideias. Se eu não entendo que aquilo que é defendido por outra pessoa é expressão da sua existência, então o debate fica só também no campo da retórica e não da expressão de uma vida humana, né? Cada um de nós, ao exprimir suas ideias, exprime também o que é, né? Então, nesse sentido, nós precisamos também respeitar o que o outro diz como forma de respeitar a vida do outro, né? Mas a gente acha assim, isso são ideias. Não, a gente sabe muito bem que as ideias, inclusive, têm consequências. Então, tudo aquilo que a gente defende acaba por produzir resultados. Então, se a gente, por exemplo, tem uma realidade como a brasileira atual, isso tudo decorre do fato de determinados tipos de ideia terem aqui se formado, se consolidado e, hoje, se mostrarem amplamente predominantes. Então, nós somos frutos das ideias que hoje aqui prevalecem. Nós não é achar que, e nesse ponto eu me afasto também bastante dos marxistas, né? As ideias, elas não são fenômenos derivados da vida econômica, não são subprodutos de estruturas, de sistemas socioeconômicos. As ideias, elas também andam com as suas próprias pernas e chegam trilhando seus diferentes caminhos a diferentes lugares. Então, nós precisamos prestar atenção para onde nos estão levando as ideias e não achar que as ideias são meras elaborações mentais que não repercutem ou não têm, pelo menos, capacidade autônoma de repercutir sobre a realidade. Eu acho isso um erro muito grande. Eu acho que é preciso prestar muita atenção no fato de que nós somos aquilo em que acreditamos. Isso vale para indivíduos e coletividades. Não é só achar que, os indivíduos até podem ser profundamente marcados pelas ideias que abraçam, mas as coletividades não. Aí eu digo a você o seguinte: vamos entender como é que funciona o senso comum de uma sociedade, vamos entender como esse senso comum se reproduz, quais são as ideias que nele prevalecem, e vamos ter uma clara compreensão do que essa sociedade é e de para onde ela está marchando. Então, acho que hoje esse é o nosso grande desafio. Qual é o nosso senso comum? O que a média do brasileiro pensa?
porque é como essa média pensa que será plasmado o Brasil de hoje e de amanhã. Agora, professor, diante desse cenário intelectual e acadêmico que o senhor relatou, o que representa a existência de uma revista acadêmica como a Mises, do qual o senhor agora é membro do Conselho Editorial? A revista, eu acho que ela tem uma missão muito importante a cumprir. Dado também o mainstream, né, tipo de pensamento econômico que predomina no Brasil, é extremamente importante, né, fazer ouvir as ideias da escola austríaca. Porque, como eu dizia antes, né, a sociedade aberta, né, ela é plural por excelência. E para que ela seja plural por excelência, é preciso que as diversas vertentes de pensamento se façam nela presentes. E nesse particular, quer dizer, eu acho que preenche um enorme vazio. Porque as ideias da escola austríaca também são, no Brasil, extremamente mal vistas, né? Elas são, muitas das vezes, né, não apenas o objeto de desdém intelectual, mas também de perseguição ideológica sofrida por parte daqueles que as defendem, né? Então, eu acho que a existência da revista, pelo menos, serve para mostrar aos eventuais interessados, né, em formas diferentes da corrente hoje predominante no Brasil, a esses eventuais interessados, mostrar a eles que eles podem muito aprender, porque a principal forma de avanço intelectual é aquela em que nós, tendo as ideias que temos, procuramos acompanhar ideias diferentes das nossas para fortalecer as nossas ou até mesmo para corrigir as nossas. Então, eu não acredito, por exemplo, em nenhum pensamento forte quando ele é único, quando ele não tem nenhuma forma alternativa de pensamento a fustigar seus calcanhares. Então, eu acho muito importante, entendeu, a existência da revista, e acho que ela abre esse espaço de complementação intelectual que vai permitir àqueles que se formaram numa só visão de pensamento econômico a acompanharem argumentos extremamente importantes e que podem esclarecer muitas coisas, não só a respeito da economia em geral, mas também da vida social, né? Não nos esqueçamos, por exemplo, que Mises escreveu a grande obra, né, A Ação Humana, e, além do mais, né, escreveu livros como Teoria e História e alguns trabalhos com extremo valor filosófico. Por isso, eu acho que a função da revista é exatamente essa, né? Levar àqueles que nada conhecem dessa linha de pensamento ideias que são fecundas e que podem nos ajudar a entender a economia de um modo geral e, em particular, as coisas que são feitas no Brasil no campo político-econômico. Professor, para encerrar, como é que se deu o seu primeiro contato com as ideias da liberdade? Qual foi o primeiro livro que o senhor leu? Como é que chegou até esse livro? Essa é uma pergunta interessante. Eu, na filosofia, sempre procurei me vincular à tradição analítica, né? A filosofia anglo-americana. E, nesse particular, há inúmeros autores no mundo anglo-saxônico, né, que são defensores importantes da liberdade de modo geral e do liberalismo em particular, né? Eu me lembro que esse meu livro, né, O Dogmatismo Arrogante e o Desespero Cético, ele resultou de um conjunto de palestras que eu dei na década de 90, convidado pelo Eugen Lem a falar sobre
o liberalismo, encontrei uns poucos jovens interessados em entender como se formou o liberalismo na história do pensamento ocidental, e a partir de determinado momento, numa segunda etapa do curso, alguém introduziu na discussão um livro do Melchior, sobre liberalismo, em que ele, por exemplo, se mostrava um crítico contundente do Hayek, né? E eu me perguntei, mas serão essas críticas procedentes? E aí é que me ocorreu, exatamente depois dessas palestras, escrevi o livro Entre o Dogmatismo Arrogante e o Desespero Cético, mostrando que toda a tradição liberal de pensamento, ela se funda exatamente numa concepção falibilista de conhecimento, na ideia negativa de liberdade, na ideia negativa de lei e justiça, na ideia de um Estado que se preocupa em deixar ao indivíduo um extenso campo de ação para que ele, com as suas iniciativas, se realize como pessoa e promova exatamente o progresso econômico da sociedade, coisas do gênero. Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver o livro com o objetivo de tentar fazer frente aos questionamentos de Melchior à teoria de Hayek, porque o Hayek, defendendo a concepção negativa de liberdade, acabou por suscitar a crítica de que ela é insuficiente. E esse é um debate muito interessante, quer dizer, até que ponto a noção de liberdade se mostra parcial caso ela seja concebida só de modo negativo, né? Até que ponto é preciso também pensar numa forma complementar de liberdade positiva à negativa. Aí no meu livro eu me dediquei a mostrar que é muito complicado você estabelecer a compatibilidade entre as duas, né? E aí, quer dizer, os clássicos foram de extrema importância para que eu desenvolvesse esse tipo de pensamento. Então, por exemplo, você tem uma ideia, na teoria do conhecimento, eu recorri àqueles autores por você mencionados, né? Locke, Hume, Popper e muitos outros autores que se não podem ser incluídos num primeiro momento diretamente na tradição analítica de filosofia, pelo menos de uma maneira indireta, fazem parte dela. Por exemplo, na filosofia do direito, eu tive um mestre importante, o Bruno Leone. Na economia, por exemplo, usei bastante a Riqueza das Nações para algumas coisas do meu livro, Entre o Dogmatismo Arrogante. Também a teoria dos sentimentos morais, né? O Paine, também, o Bastiat. Todos esses autores foram de extrema importância para mim. O Hayek, o Mises, né? Todos eles tiveram alguma contribuição que acabou por favorecer a elaboração do meu livro. O John Stuart Mill também não pode ser esquecido, com o clássico dele, On Liberty, né? O On Liberty é um livro extremamente importante. Então, esses foram, assim, autores de extrema importância para o trabalho que eu acabei elaborando. Agora, o mestre, eu acho, de todos nós tem que ser sempre o grande Sócrates, né? Quer dizer, a humildade da gente se dar conta de que estamos sempre aprendendo, de que estamos sempre eliminando erros e que, por isso, estamos chegando até a formas mais avançadas de pensar, mas sem nunca podermos ter a certeza de que conquistamos a verdade. Até porque, mais importante que conquistar a verdade é procurá-la indefinidamente. Eu queria até, acho já aqui no fechamento, dizer o seguinte: uma vez perguntaram a Huxley, um cientista, o que ele preferia. Se ele preferia conhecer a verdade última e definitiva sobre todas as coisas, ou se ele preferia ser livre, incondicionalmente livre. E ele, curiosamente, respondeu que preferia a verdade. Tudo bem que se trata de uma escolha terrível, de uma escolha difícil, né? Mas eu pergunto, uma vez descoberta a verdade, o que se faz com ela sem a liberdade? Então esse eu acho que é um aspecto importantíssimo também, eu acho, na pregação liberal. Nós temos que sempre colocar a liberdade no lugar, porque, como disse um filósofo marxista,
o Jean-Paul Sartre, nós estamos condenados à liberdade, nós não podemos dizer nós não temos escolha. Ainda que, digamos assim, se chegue à conclusão de que o livre-arbítrio é uma ilusão, nós não podemos ter dúvida de que a todo momento nós podemos escolher, e que escolher a liberdade é, a meu juízo, mais importante do que, por exemplo, chegar a conhecer a verdade. Então, eu escolho a liberdade, ainda que me ofereçam a opção de conhecer a verdade. Professor Alberto Oliva, muitíssimo obrigado pela entrevista, foi uma honra tê-lo aqui. Pois eu que agradeço, eu acho que eu me estendi muito nas respostas, mas, de alguma maneira, eu acho que pude tentar esclarecer algumas coisas que eu considero somente relevantes, não só com relação ao liberalismo em geral, mas em particular com relação à nossa realidade. Muito obrigado, professor. Este foi o podcast do Instituto Ludwig Gomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaga.